capítulo 1, verso 19. Vamos ler do 19 ao 25. Filipenses 1, 19 a 25. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado por dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Mais uma vez, Pai, nós rogamos pela Tua palavra, para que a força eficaz da Tua palavra possa tocar profundamente a nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O irmão Roque estava pregando sobre esse tema na quarta-feira passada, e os irmãos da sociedade masculina lembram que recentemente também o irmão Admilson trouxe uma exposição muito bem feita desse texto. E agora nós vamos continuar a expor esse livro a partir do verso 19. Portanto, nós vamos expor essa porção lida, mas se faz necessário, meus irmãos, lembrar o que temos visto até aqui. Paulo conclui que tudo o que estava acontecendo para silenciá-lo, para afastar as pessoas da pregação da palavra, para produzir assombro, medo no grupo de crentes, de fato Deus reverteu a situação e que aquelas coisas que poderiam trazer prejuízo, na realidade trouxeram progresso. Deus faz assim. Aquilo que parece ser ruim, e que é ruim, não era bom estar preso para Paulo, não é bom passar por perseguição, mas Deus, Ele transforma as situações de forma que aquelas coisas podem ser o momento que o Evangelho é proclamado. Exatamente nesse ponto da nossa exposição que chegamos. A finalidade do inimigo caiu por terra. O que ele planejou não resultou em nada. Deus transformou a prisão de Paulo, o sofrimento do seu servo, em grandes bênçãos para a obra, para o próprio apóstolo e para a igreja, que com mais desassombro, com mais entusiasmo, com mais alegria, proclamou o Evangelho a partir daquele momento. De fato, que tudo que aconteceu, Paulo diz, havia colaborado, ou trabalhado junto. Colaborar é trabalhar junto. Tudo trabalhou para o progresso do Evangelho. A ideia da palavra progresso aqui é uma tropa que avança. O Evangelho avançou muito
o Evangelho avançou para muitos lugares através daquela situação, porque sendo preso por soldados da guarda de César, aqueles soldados se convertiam e levavam o Evangelho, progrediam com o Evangelho, avançavam com o Evangelho para onde eram levados, para onde eram deslocados para trabalhar. Então o Evangelho avançou, progrediu grandemente por causa daquela situação. Então o Evangelho se viu progredindo, avançando em lugares e situações, talvez demorasse a chegar, mas aquela situação acelerou esse processo. Todos passaram a conhecer Paulo, todos passaram a saber de Deus, todos começaram a considerar a fidelidade de Paulo e muitos se converteram naquela situação. Então o Evangelho progrediu no seu avanço missionário e o Evangelho progrediu na vida dos crentes, que eles ficaram fortalecidos e ficaram motivados para continuar firmes em Cristo. Os irmãos ficaram encorajados a proclamar o Evangelho com mais desassombro. Não tinham mais medo, porque Paulo se tornou exemplo para eles. Paulo não tinha vida como preciosa para si mesmo. Então Paulo ele não temia a morte, não era prepotente, mas era consciente, era um crente. Então essa atitude, essa postura de Paulo trouxe aos irmãos também muita coragem, que Paulo chama de desassombro, não eram mais assombrados pelo medo. O crente não pode ser assombrado pelo medo. Cristo estava sendo pregado, Cristo estava sendo anunciado de uma maneira ou de outra, e isto trazia grande contentamento para o coração de Paulo. Mas o que importa? O importante é que Cristo está sendo anunciado. Aconteceu recentemente uma cena na abertura das Olimpíadas de Paris, na França, que tinha como objetivo zombar, criticar, blasfemar de Deus, a sua palavra. Fizeram uma encenação da última ceia e lá colocaram pessoas homossexuais para representar. A ideia era trazer uma difamação, a ideia era essa mesmo. A França se declara um país pós-cristão, o cristianismo já passou por lá, já passou e foi embora, e se declara um país pós-cristão. Então o objetivo era destruir mesmo, era causar tristeza, causar vergonha. Os atletas crentes eram proibidos de proclamar sua fé. Aquela garotinha do Maranhão que é crente, um outro testemunho de crente, ganhou uma medalha para o Brasil no skate. Ela, na comemoração, ela fez, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Ela só fez gesto, ela nem falou. Ela pode perder a medalha dela. Então veja a que nível estamos. Um surfista quase é barrado de competir, porque na prancha dele tinha a imagem de Cristo, ele entrou lá no Rio de Janeiro. A imagem, só um desenho. Então tem que fazer outra prancha para poder competir. Veja a intolerância contra Deus, o homem se unindo para destruir, mas todas as coisas, sabe uma coisa? A partir daquilo ali, houve um reavivamento na França, que vocês não sabem. Muitos franceses estão voltando a Cristo, e em vários pontos da cidade e país que não tinha mais pessoas pregando, tem gente pregando, tem gente fazendo culto nas praças. Tem gente louvando a Deus em Paris, coisas que não acontecia mais. Então, mais uma vez, Deus pega essas coisas e transforma. E traz benefício à obra. Quanto mais se tenta abafar a verdade, quanto mais o mundo tenta destruir
cristã, mais ela cresce, mais ela é conhecida, mais ela é difundida. O sangue e o suor cristão é semente. Quanto mais se derrama sangue, quanto mais o cristão derrama suor na obra de Deus, mais produz servos de Deus. Então, ainda acontece, irmãos, das coisas ruins que o mundo tenta contra o povo de Deus, contra o Deus do povo. Deus ainda pode, como de fato Ele está fazendo, Ele pode levantar, por causa daquela zombaria. Muitas pessoas começaram a repensar o cristianismo da Europa. A Europa é um estado, meus irmãos, é um estado de condição, onde o cristianismo está bem fraco. Está bem fraco mesmo. Muitas igrejas na Europa estão fechando. Muitas igrejas estão se transformando em bares, restaurantes. Então não há mais tantos crentes na Europa como ali pelo ano de 1400, 1500, 1600. As igrejas estão fechando, mas graças a Deus está havendo reavivamento, uma volta de muitos por conta da perseguição. Então, as coisas que nos acontecem têm cooperado para o avanço do Evangelho. Chegando na lição de hoje, aqui no verso 19, Paulo diz: eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso me resultará em minha libertação. Então nós queremos, por causa do tempo que nós temos, somente tirar algumas conclusões, lições, aplicações. Diante desse texto, podemos aprender que Paulo reconhecia o valor da oração. Eu estou certo que por causa da oração de vocês, eu posso ser livre. A oração de vocês pode tocar o Espírito de Jesus Cristo. A oração de vocês pode redundar em minha libertação. A palavra libertação aqui, no original, meus irmãos, ela tem um sentido de salvação. Podia ser traduzido assim: a oração de vocês, juntamente com a vontade de Cristo, pode redundar, pode resultar na minha salvação. Paulo já era salvo, ele não precisava de aceitar Jesus para a salvação. O que ele estava dizendo é que a salvação dele se aproximava. O que podia ser, na sua expectativa, um livramento da prisão, um relaxamento da prisão, podia ser uma suspensão da pena de morte, ele sabia que estava condenado à morte, ou, naquilo que os teólogos mais concordam, ele estava pensando que eu finalmente serei liberto para estar com Deus. Então Paulo podia estar pensando: ou Deus vai me livrar da cadeia, ou Deus vai me livrar de toda acusação, ou Deus vai me dar um benefício de pregar, de continuar pregando o Evangelho, ou Deus vai me livrar. Não há cadeias que possam prender aquele que ama a Deus. Eu estou certo que por causa da oração de vocês e do Espírito de Jesus Cristo, eu serei vencedor no final das contas. Serei vencedor até a minha liberdade, ou serei vencedor ao partir para Cristo. O partir para Cristo, meus irmãos, que para o mundo, mas o mundo não parte para Cristo. O mundo parte para a eternidade sem Deus, por isso desespero, angústia. Mas para o mundo crente, o partir para Cristo é o dia da libertação. Lembro uma ilustração recente que eu vi de uma irmã que estava muito doente, tinha um câncer terminal, e ela estava aflita com esse câncer na família,
e foram falar com o pastor dela sobre essa situação. E ela explicou que ela tinha um câncer terminal, já desenganada pelos médicos, e pediu oração à igreja. E a resposta do pastor para ela foi muito interessante. Irmã, haverá uma grande festa que a senhora vai promover. Se a senhora for curada, a igreja vai festejar e glorificar a Deus. Se Deus a chamar por essa enfermidade, haverá uma festa no céu pela sua chegada. Então, de qualquer maneira, ela ia ser causa de bênção, de regozijo. Então, Paulo está assim: se eu viver, ótimo, graças a Deus. Se eu partir para Jesus, é muito melhor. Então, ele estava consciente, ele estava plenamente certo de que Deus iria fazer o melhor para ele. E o melhor para ele não era a vontade dele. Ele nem sabia que era a vontade dele. Eu não sei o que escolher. Eu não sei. Eu estou aqui em dois lados. Eu estou em dois pensamentos. Eu quero continuar, eu quero pregar o evangelho, mas só quero continuar nessa vida se eu for útil. Eu não quero continuar aqui inútil. Eu não quero continuar aqui sem fazer nada para meu Deus. Se eu continuar sendo útil, eu quero continuar sendo útil. Mas se Deus me levar para Ele, isso é incomparavelmente melhor. No verso 19, no verso 20, nós encontramos ele dizendo o seguinte: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo é engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não importa a minha vida, não importa a minha morte, o que eu quero é que Cristo seja engrandecido, que as pessoas deem graças a Deus, glórias a Deus pela minha vida. Cristo precisa ser engrandecido. Esse mesmo Paulo, ele escreveu um dos versos mais lindos em toda a Escritura. Ele escreveu o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na minha carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo se considerava um homem crucificado para o mundo, mas liberto, vivo e ressuscitado para Deus. Muitos de nós, crentes, fazemos o contrário. Estamos mortos para Deus. Não operamos, não trabalhamos, não exercemos nenhuma atividade cristã. Mortos para Deus, mas para o mundo é bem vivinho. Para o mundo é bem animadinho. Paulo nos ensina o contrário. Eu estou morto para o mundo e vivo para Deus. O meu viver é Cristo. E o morrer para o mundo, para mim, se tornou um grande lucro. Paulo coloca-se como genuíno servo do Senhor, tendo como meta engrandecer a Cristo pela vida, pela morte, diariamente ser bênção, ser testemunha de Cristo em toda e qualquer situação. No verso 21 ele diz então, avançando: porque para mim, que crente não sabe esse verso? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Então, meus irmãos, Paulo faz essa declaração que caracteriza a vida de muitos crentes. Demonstra intimidade, demonstra esperança. E quantos crentes ao redor do mundo têm
em sua lápide essa inscrição. Talvez essa, juntamente com aquela, eu sou a ressurreição e a vida, e juntamente com aquela, né, combater o bom combate, seja os três passagens que mais estão nos túmulos dos servos de Deus. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Ou, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Também é uma muito comum. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todo o dia da minha vida e habitarei na casa do meu Deus para todos sempre. Então Paulo tinha essa convicção. Esse passou a ser o grande brado de vitória, não somente dele, mas de todo o povo de Deus. Para mim, essa deve ser, meus irmãos, a máxima, a ética cristã que motive a vida do crente. Vivo para Cristo. Estou pronto para morrer por Ele, para Ele. O morrer com Cristo é muito melhor. No verso 22, ele diz então: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. É o que eu falei agora. Paulo querer continuar vivendo, porque ele sabia que pela sua vida ele podia alcançar mais pessoas. A ideia era colocar mais fruto no seu cesto. A ideia aqui é um homem que está recolhendo frutos. Quanto mais eu vivo, mais fruto eu apanho, mais fruto eu pego. Então, se é para viver, continuar ganhando almas para Cristo, se é para viver ganhando e edificando a igreja, eu quero permanecer assim. O que eu não quero, segundo ele pode parafrasear aqui, eu não quero viver uma vida de inutilidade. Eu não quero viver sem glorificar a Deus, sem trazer fruto para Deus. Eu não quero viver assim. E, meus irmãos, nós nunca devemos desejar como final de vida o não fazer nada. Um grande amigo meu, pastor falecido, pastor Zé Pereira, ele tinha um problema no coração. Ele foi no médico, o médico disse: olha, o seu coração está com uma arritmia, ele acelera com facilidade, você não pode sentir emoção nenhuma. O senhor faz o que da vida, seu Zé? Eu sou pastor. Eita, pastor. Mas pastor sofre, né? Passa por isso, né? Enfrenta as situações, tudo. Você não pode mais ter emoção, não, seu Zé. O senhor tem que abandonar. O senhor não pode mais nem pregar, não pode mais nem ir para a igreja. Se o senhor for para a igreja, o senhor vai morrer no púlpito. O senhor vai estar pregando e vai morrer. O senhor não pode ter emoção nenhuma. Quer dizer que se eu for para a igreja e pregar, eu posso morrer lá no púlpito? É, seu Zé. Pois agora eu vou aumentar o meu trabalho, vou aumentar minha pregação, vou pregar mais do que eu prego. Porque não há honra maior do que morrer no púlpito, não é? Então, meus irmãos, Paulo está dizendo: eu quero continuar sendo útil. Eu não quero ser alguém que não produza. Eu não quero ser um galho seco. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida. Eu quero continuar abençoando vidas. Eu quero continuar fazendo a obra de Deus. Ele vai dizer isso exatamente o que ele está dizendo aqui. Se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho que dê fruto. E nesse momento, meus irmãos, uma pergunta que não quer calar. Que trabalho estamos fazendo que dá fruto para o reino de Deus? O que é que você está fazendo para produzir frutos? Você está orando por frutos? É um grande trabalho. Você não precisa ter um escritório, não precisa ter tempo. Você pode orar na tua casa, pode orar no teu quintal, no teu quarto. Você está orando, a oração é um grande trabalho
contribuindo financeiramente com a obra missionária, você está contribuindo para produzir frutos, você contribui com a tua igreja no sentido de se envolver com o trabalho, porque através do trabalho da igreja se produz fruto, irmãos. O que você está fazendo para que a tua vida não seja uma vida sem fruto? Já pensou nisso? Mas eu não quero viver sem produzir. Se é para ficar sem produzir, é melhor ir embora. Porque se eu continuar aqui, eu quero continuar produzindo. Nós vamos ficar por aqui devido ao tempo que nós temos. E aqui nós vamos continuar no verso 23 para frente. Mas que, meus irmãos, essas palavras, você tem a Bíblia na sua casa, você tem a oportunidade de ler, leia novamente, Filipenses capítulo 1, do verso, todo o capítulo 1, que é uma sequência, valendo até o verso 23, para que você possa chegar aqui na próxima oportunidade de continuarmos estudando essa palavra. Agora, Senhor, nosso Deus, que o Senhor nos abençoe. Queremos, Senhor, te agradecer pelo teu amor para conosco, a tua misericórdia, e pedir que o Senhor derrame em nosso coração a mesma alegria, a mesma força, o mesmo entusiasmo, a mesma esperança que havia no coração de Paulo, homem de Deus, homem que vivia a realidade da transformação de uma vida que encontrou na Cristo. Pai, muito obrigado por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.